Estamos diante do segundo exato após um assassinato brutal. A física de fluidos dita que a perfuração da aorta ou da artéria subclávia direita, o trajeto provável da lâmina, resultaria em um evento sonoro e visual caótico. O gorgoleja da asfixia hemorrágica, o espasmo muscular agônico e, principalmente, a projeção arterial de sangue, respingos de sangue em alta pressão. No entanto, Jacques Louis David nos apresenta um silêncio monástico. Não há sangue nas paredes. Não há água agitada pelo debate da morte. A superfície da água está imóvel, quase vítrea. O que estamos vendo não é jornalismo, é teologia cirúrgica. Davi não pintou um crime, ele pintou um ícone. Ele removeu a cacofonia da realidade para que pudéssemos adorar o cadáver. Antes de entendermos quem morreu, precisamos entender como o pintor manipulou a cena do crime para limpar a sujeira da história. Vamos começar pelo que foi removido. Olhem para o terço superior da tela. A análise estratigráfica da pintura revela que David utilizou uma técnica conhecida como esfregar, a aplicação de uma camada fina, opaca e irregular de tinta sobre um fundo mais escuro, criando essa vibração atmosférica indefinida. A mistura de pigmentos aqui é predominantemente negro de osso, bone black, misturado com ocre e umbra queimada. Mas por que esse vazio? Marat morava no número 30, Rua dos Cordelis. Os relatórios policiais da época descrevem o apartamento como um local abafado, cheio de mapas, jornais empilhados, pratos de comida e garrafas de medicamentos. Era um bunker intelectual caótico. David apagou a arquitetura. Ele eliminou a porta por onde Charlotte Corday entrou, eliminou a janela. Ao remover o contexto doméstico, ele transforma a banheira em um sarcófago flutuante no éter. Se houvesse uma estante de livros ao fundo, Marat seria um homem morto em casa. Sem o fundo, Marat torna-se um mártir morto na eternidade. O vazio não é estético, é uma ferramenta de isolamento psicológico para forçar o foco do espectador na vítima. Aproxime-se do torso. Aqui reside a mentira mais flagrante e biologicamente ofensiva da obra. Jean-Paul Marat sofria de uma dermatose crônica grave que ele contraiu, segundo relatos, enquanto se escondia nos esgotos de Paris, fugindo da polícia real, antes da Revolução. A literatura médica moderna, analisando seus sintomas, prurido insuportável, lesões ulcerativas, necessidade constante de banhos medicinais, sugere diagnósticos como dermatite herpetiforme, associada à doença celíaca, ou eczema seborreico superinfectado. Sua pele, na realidade, seria coberta de crostas amareladas, feridas abertas, manchas vermelhas de inflamação e cicatrizes de coceia compulsiva. O cheiro no quarto seria uma mistura pungente de vinagre, amêndoas, enxofre e carne infeccionada. Agora, olhem para a pele pintada por Davi. É mármore polido. Davi utilizou camadas densas de alvaiade, carbonato de chumbo, com toques sutis de vermelhão e verde terrano nas sombras para criar uma tez luminosa, hidratada e, acima de tudo, santa. Não há uma única mancha, não há um único poro dilatado. Davi realizou uma cirurgia plástica póstuma. Ele sabia que ninguém adoraria um monstro coberto de feridas. Para transformar Marat em Deus, ele precisava primeiro curar sua lepra visualmente. O corpo que vemos é o ideal neoclássico, não a carcaça doente do político. Foquem no braço direito, aquele que pende para fora da banheira, segurando a pena. A anatomia aqui é suspeita. O deltoide e o tríceps estão relaxados, mas perfeitamente definidos, sugerindo um tônus muscular de atleta, não de um homem de 50 anos, sedentário e doente. Mas a posição do braço é a chave. Davi não inventou essa pose, ele a roubou. Este é o braço da morte da história da arte. É uma citação direta, quase um plágio visual, da Compaixão de Michelangelo, o braço de Cristo morto, e do Depultamento de Cristo de Caravaggio. Para o espectador francês de 1793, criado no catolicismo visual antes da Revolução banir a religião, essa pose aciona um gatilho subconsciente imediato. Este homem é Jesus.
Davi substitui a iconografia cristã pela iconografia revolucionária. A pena na mão de Mará substitui os pregos que o prenderam na cruz. O tinteiro substitui o cálice. É uma transubstanciação semiótica. Mará morreu escrevendo, ou seja, morreu trabalhando pela nossa salvação. O braço caído não é um sinal de morte biológica, é um sinal de sacrifício divino. Vamos descer para a água. A água do banho real de Mará era medicada, muitas vezes misturada com caulim, sais minerais e enxofre, o que lhe daria uma aparência turva, leitosa ou amarelada. Mas observem o sangue. A facada atingiu o tórax, logo abaixo da clavícula. O sangue na pintura escorre de forma elegante, uma pequena linha vermelha que mancha a água e os lençóis com moderação artística. Forensicamente, isso é absurdo. O choque hipovolêmico e a pressão intratorácica teriam encharcado os lençóis em segundos, mas Davi precisava que a papel e pena fossem visíveis. Se ele pintasse a quantidade real de sangue, os objetos de propaganda, o texto na carta, a assinatura no caixote, seriam obliterados pelo gore. Ele sacrificou a realidade balística para preservar a legibilidade do texto. O sangue na pintura funciona como maquiagem, não como fluido biológico. Ele está lá apenas para confirmar o martírio, não para documentar o assassinato. Analisamos a pele falsa, o sangue tímido e o fundo inexistente. Descobrimos que Jacques-Louis David criou uma alucinação de pureza em cima de um cadáver apodrecido. Mas se a pintura é uma mentira, quem era o homem real dentro da banheira? Para entender por que alguém precisava enfiar uma faca de 15 centímetros no coração deste homem, precisamos sair do estúdio de pintura e entrar na mente paranoica de Jean-Paul Marat. Precisamos entender como o amigo do povo se tornou o inimigo da humanidade. Preparem-se para o perfil criminal do monstro que pedia 200.000 cabeças. Para entender a pintura, você precisa esquecer a imagem do mártir sereno. O homem na banheira, Jean-Paul Marat, era, pelos padrões da psiquiatria moderna, um demagogo paranoico com traços de psicopatia funcional. Antes de 1789, Marat era um cientista fracassado e um médico amargo que se sentia rejeitado pela elite acadêmica. A Revolução Francesa lhe deu algo perigoso, um microfone. Ele fundou o jornal L'Ami du Peuple, o Amigo do Povo. Mas não se enganem pelo nome, não era um jornal de notícias, era um diário de vingança. Marat inventou o jornalismo de denúncia em sua forma mais tóxica. Ele não pedia reformas, ele pedia nomes. Analisando seus editoriais cronologicamente, vemos a escalada da patologia. Em 1790, ele sugeriu enforcar 500 nobres. Em 1791, o número subiu para 10.000. Em 1792, semanas antes de sua morte, ele publicou seu cálculo final e infame. Para garantir a tranquilidade pública, 200.000 cabeças devem rolar. A serenidade pintada por David esconde um homem que acordava todas as manhãs calculando logísticas de extermínio em massa. David pintou Marat como uma vítima indefesa, mas a história criminal aponta Marat como um mandante intelectual de um dos eventos mais grotescos da humanidade, os massacres de setembro de 1792. Espalhou-se o boato de que prisioneiros monarquistas estavam planejando uma fuga. Marat, usando sua influência impressa, incitou os sans-culottes, o proletariado radical, a esvaziar as prisões antes de irem para a guerra. O resultado foi uma carnificina medieval. Durante 5 dias, turbas armadas invadiram as prisões de Paris. Eles montaram tribunais improvisados, estupraram, mutilaram e esquartejaram cerca de 1.400 pessoas. Entre as vítimas estava a princesa de Lamballe. Ela foi despida, mutilada e sua cabeça foi espetada numa lança e levada até a janela da rainha Maria Antonieta. Onde estava Marat? Ele estava assinando circulares recomendando que o resto da França seguisse o exemplo glorioso de Paris. O santo de David era um carniceiro burocrático. A facada de Charlotte Corday não foi um lato aleatório, foi uma resposta direta ao sangue que escorria das mãos de Marat. Existe uma correlação direta entre a dermatologia de Marat e sua política. Imagine viver com uma coceira que nunca para. A doença de pele, provavelmente dermatite herpetiforme, o obrigava a passar 24 horas por dia imerso em água morna com amêndoas, minerais e vinagre. A dor era crônica, o isolamento era total. Marat transformou seu banheiro em seu escritório. A prancha de madeira sobre a banheira, vista na pintura, era sua mesa. Ele comia, escrevia e recebia visitas ali. O vapor, o cheiro de enxofre e a dor física constante corroeram sua empatia.
Psicólogos históricos sugerem que Marat projetava seu sofrimento físico no corpo social da França. A coceira dele tornava-se a traição dos inimigos. A única maneira de aliviar sua dor era purgar o corpo da nação, assim como ele tentava purgar sua pele. A guilhotina era para ele um instrumento cirúrgico para remover a podridão que ele sentia em si mesmo. Davi removeu as feridas da pintura, mas foram as feridas que criaram o monstro. Para entender o assassinato, precisamos entender o clima de 1793. A França estava dividida. De um lado, os jacobinos, liderados por Robespierre, Danton e Marat, radicais, centralizadores, apoiados pela Turba de Paris, defensores do terror como ferramenta de governo. Do outro, os girondinos, republicanos moderados, federalistas, que queriam o fim da monarquia, mas sem o banho de sangue. Eles representavam a província, o campo. Marat orquestrou a queda e a execução dos líderes girondinos em maio de 1793. Ele efetivamente declarou guerra contra metade da França. Charlotte Corday, a assassina, era uma simpatizante dos girondinos. Ela não via Marat como um político, ela o via como uma besta selvagem que estava devorando a república. Na visão dela, e na visão de muitos historiadores, Marat havia se tornado um tirano pior que o rei Luís XVI. O rei matava por tradição, Marat matava por paranoia estatística. Quando Davi pinta Marat, ele pinta o ídolo dessa facção radical. Ele valida o terror. A pintura diz: se você é contra a matança, você é contra este santo sofredor. É a manipulação emocional definitiva para justificar o genocídio político. O crime não começa na banheira, começa na Normandia. Marianne Charlotte de Corday d'Armont não era uma camponesa, era uma aristocrata menor, descendente do dramaturgo Pierre Corneille, educada em conventos. Alta, de traços fortes e olhar fixo, ela viajou de Cannes para Paris com uma única obsessão: decapitar a hidra da anarquia. Ela chegou a Paris em 11 de julho e hospedou-se no Hotel da Providência, quarto número 7. Na manhã de sábado, 13 de julho, o calor em Paris era opressivo. Uma onda de calor sufocava a cidade, acelerando a decomposição do lixo nas ruas e, metaforicamente, a paciência do povo. Às 8 horas da manhã, Corday sai do hotel e caminha até o Palais Royal. Ela para na loja de um cutileiro chamado Badin. Ela não compra uma arma de fogo que poderia falhar, nem veneno que seria covarde. Ela compra uma faca de cozinha, cabo de ébano, lâmina de aço de 15 a 20 centímetros. Custou 40 sous. Ela esconde a lâmina dentro do corpete, contra a pele, sentindo o metal frio aquecer com o corpo. A arma do crime estava comprada. Jean-Paul Marat não era acessível. Ele vivia entrincheirado no número 30 da Rue des Cordeliers, protegido por sua irmã, Albertine, e sua noiva/esposa em união estável, Simone Evrard. Primeira tentativa, manhã. Corday bate a porta. Simone a barra imediatamente. Marat está muito doente para receber visitas. Segunda tentativa, tarde. Corday volta para o hotel e escreve a carta infame que Davi intou. Mas atenção à fraude histórica. A carta original dizia: eu tenho segredos vitais para a República. Ela usa a paranoia de Marat como chave. Ela promete nomes. Ela promete traidores. Terceira tentativa, 19h30, o crepúsculo. Corday retorna. Ela usa um vestido de seda manchada, spotted silk, e um chapéu alto com laços verdes, cor dos realistas, mas também da esperança. Há uma discussão na porta entre ela e Simone. O barulho de vozes femininas chega à banheira. Marat, o viciado em conspirações, ouve a menção de Normandia e traidores. Ele comete o erro fatal. Grita lá de dentro para que a deixem entrar. A curiosidade matou o demagogo. Entramos na cena do crime real. O quarto é pequeno, mal iluminado. O cheiro é uma mistura nauseante de vinagre quente, das compressas de Marat, suor, comida velha e tinta de impressão. Marat está imerso na banheira de sapato, formato de bota, coberto por lençóis sujos para evitar que o cobre toque sua pele em carne viva. Apenas sua cabeça e braços estão visíveis. A tábua de madeira está sobre seus joelhos. Charlotte Corday puxa uma cadeira e senta-se bem ao lado da banheira. A proximidade é íntima, quase perturbadora. Eles conversam. Marat pergunta: o que está acontecendo em Caen? Corday, mantendo a frieza de uma assassina profissional, começa a ditar nomes de deputados girondinos que fugiram para a Normandia: Buzot, Barbaroux, Pétion.
Mará escreve furiosamente. Seus olhos brilham com a perspectiva de sangue. Ele diz a frase que sela sua sentença. Excelente. Em uma semana, mandarei guilhotinar todos eles. Essa foi a deixa. Corday levanta-se num movimento fluido. Ela não hesita. Ela saca a faca do corpete. Mará mal tem tempo de olhar para cima. Ela desfere um único golpe descendente, com força total, visando o lado direito do tórax. A lâmina entra logo abaixo da clavícula, penetra o músculo peitoral maior, passa entre a primeira e a segunda costela, perfura o pulmão direito e secciona a artéria carótida comum ou a aorta. A autópsia foi inconclusiva sobre qual vaso exato, mas o resultado foi catastrófico. Aqui, a pintura de Davi se torna uma mentira criminosa. Na tela, Mará dorme. Na realidade, Mará explodiu. O sangue arterial sob alta pressão cardíaca não escorreu, ele espirrou. Ele cobriu a carta, a água, a tábua e o vestido de Charlotte. Mará gritou: "Aide-moi, ma chère amie! Ajude-me, minha querida amiga!" Ele não chamava Corday, chamava Simone. Simone corre para o quarto e encontra a cena dantesca. O amigo do povo afundando em água vermelha espumante, com sangue jorrando da boca, hemoptise. Corday não fugiu. Ela largou a faca ensanguentada sobre a tábua, não no chão como na pintura, e recuou para a janela com uma calma estoica. Ela sabia que ia morrer. O quarto encheu-se de vizinhos, guardas e gritos. Um vizinho, o dentista Laurent Bass, jogou uma cadeira em Charlotte. Ela a imobilizou. Em minutos, Mará estava morto. A água, antes medicinal, agora era um caldo de sangue e pus. A cena era nojenta, barulhenta e caótica. Davi, ao chegar mais tarde, olhou para aquilo e decidiu: não posso pintar isso, preciso limpar tudo. Quando a polícia chegou, perguntaram a Charlotte: por que você o matou? A resposta dela ecoa através dos séculos, destruindo a narrativa de vítima que Davi tentou construir. Eu vi a guerra civil prestes a explodir em toda a França. Eu matei um homem para salvar 100.000. Matei um vilão para salvar inocentes. Matei uma besta selvagem para dar repouso ao meu país. Ela não se via como uma assassina. Ela se via como Brutus matando César. Mas Davi tinha o poder da imagem. Ele pegou essa mulher complexa, política e corajosa e a apagou da tela, deixando apenas a vítima santificada. Antes de David pegar o pincel, ele organizou o funeral, e foi um desastre biológico. David, atuando como o ministro da propaganda dos jacobinos, ordenou que o corpo de Mará fosse exposto ao público na igreja dos Cordeliers. Ele queria criar uma cena idêntica à pintura. Mará na banheira, escrevendo para o povo, mesmo depois de morto. Mas havia um problema: o calor de julho. O corpo de Mará, já debilitado pela dermatose, entrou em putrefação acelerada. Em menos de 24 horas, o cadáver estava verde, inchado e cheirava tão mal que era impossível ficar perto. O braço que David queria deixar pendurado, como o de Cristo, estava rígido pelo rigor mortis e se recusava a ficar na posição. David ordenou que maquiadores cobrissem as feridas e o rosto verde com camadas grossas de pomada branca e ruge. Eles amputaram o braço para recolocá-lo na posição correta, um detalhe grotesco frequentemente omitido. Eles regavam o corpo com perfume e vinagre a cada 10 minutos. Mesmo assim, o funeral teve que ser encurtado. A realidade era nojenta demais. A pintura nasceu, portanto, como uma necessidade sanitária. A tela seria o corpo incorruptível que a biologia não permitiu que Mará tivesse. Vamos analisar a composição matemática da tela. David não organizou isso aleatoriamente. A pintura é dividida em duas metades horizontais perfeitas. A metade inferior é ocupada pelo homem, pela banheira, pela madeira e pela carta. É o mundo material, o peso da morte. A metade superior é o vazio absoluto, o escâmbolo vibrante. Essa divisão cria uma pressão psicológica. O vazio pesa sobre Mará, mas observem as linhas verticais, a dobra do lençol, a lateral do caixote, o braço caído. Elas puxam o olhar para baixo, para o túmulo. Porém, o rosto de Mará está virado para nós, levemente inclinado para a luz. Essa angulação, cerca de 45 graus, é a mesma usada em ícones bizantinos de santos. David removeu todos os objetos que pudessem distrair. Não há faca no peito, apenas a ferida limpa. Não há sangue no chão. É o que chamamos de minimalismo sacrificial. Cada elemento que permanece na tela, o tinteiro, a pena, a faca no chão, a carta, tornam-se uma relíquia sagrada.
David transformou objetos de escritório em instrumentos da paixão de Cristo. A iluminação é a arma secreta de Davi. Ele utiliza o tenebrismo, o contraste violento entre luz e sombra que aprendeu estudando Caravaggio em Roma. Mas em Caravaggio, a luz vem de Deus, uma graça divina. Em A Morte de Marat, a luz é secular, é a luz do iluminismo, ou a luz da verdade revolucionária. A fonte de luz está no canto superior esquerdo, fora da tela. Ela banha o ombro, o braço e o turbante de Marat, que era embebido em vinagre na vida real, mas aqui parece uma coroa de louros branca. O mais importante é o que a luz esconde. As sombras do lado direito do rosto de Marat suavizam sua mandíbula e escondem a assimetria natural de seu rosto. Davi esculpiu com luz. Ele transformou um homem feio, baixo e doente em uma estátua de mármore grego banhada por um sol celestial. Grandes obras-primas geralmente levam anos. Davi pintou isso em 3 meses. O assassinato foi em julho. Em outubro, a obra estava pronta e sendo exibida no pátio do Louvre. Foi uma operação de guerra. Davi sabia que a emoção do público, o luto, tem prazo de validade. Ele precisava entregar o ícone enquanto o sangue ainda estava fresco na memória coletiva. Ele pintou com a fúria de um fanático. As pinceladas no fundo são rápidas, cruzadas, quase abstratas. Nos detalhes da pele e da carta, são invisíveis. A pintura foi apresentada à Convenção Nacional como um troféu. Davi disse aos deputados: "Cidadãos, o povo pedia seu amigo de volta. Ouvi a voz do povo. Aqui está ele." Isso não foi uma exposição de arte, foi um ato político. A pintura foi pendurada na própria sala da convenção, atrás da cadeira do presidente. Imagine isso. Cada deputado que discursava ou votava novas execuções tinha que fazê-lo sob o olhar morto e julgador de Marat. A pintura servia como um lembrete constante. Se você trair a revolução, você está traindo este mártir. A obra de arte tornou-se o fiador moral do terror. A obsessão de Davi não parou na tela. Após o funeral desastroso, Davi ordenou que o coração de Marat fosse removido cirurgicamente. O coração foi em balsamo, colocado em uma urna de ágata preciosa e pendurado no teto do Clube dos Jacobinos, a sede do Partido Radical. Os radicais apontavam para a urna e diziam: "Aqui bate o coração que amou o povo." A pintura de Davi era a imagem do santo. O coração na urna era a relíquia física. Juntos, eles formavam a nova religião do Estado. Davi não era apenas um pintor, ele era o sumo sacerdote de um culto necrófilo que governou a França pelo medo. A validade da mentira de David durou exatos 12 meses. Em 27 de julho de 1794, 9 de Termidor no calendário revolucionário, o feitiço quebrou. Robespierre, o líder supremo do terror, foi derrubado na Convenção Nacional. Ele tentou se suicidar com um tiro na mandíbula, falhou e foi arrastado gritando para a guilhotina no dia seguinte. Com a cabeça de Robespierre caindo no cesto, o culto a Marat colapsou instantaneamente. A França acordou de uma hipnose coletiva. Foi o que os historiadores chamam de a ressaca de sangue. De repente, o povo percebeu que não estava adorando um santo, mas sim um monstro que pedia execuções diárias. A reação foi violenta. A damnatio memoria, condenação da memória, começou. Os bustos de Marat, que substituíam os santos nas igrejas, foram quebrados a marteladas e jogados nos esgotos de Montmartre, o mesmo esgoto onde Marat dizia ter contraído sua doença. A urna com seu coração, pendurada no Clube dos Jacobinos, foi arrancada, quebrada e suas cinzas dispersas no vento ou no lixo. Os relatos variam, mas o desrespeito foi total. O corpo de Marat, que havia sido enterrado no Panteão, o lugar dos heróis, foi desenterrado e jogado numa vala comum. O amigo do povo tornou-se o inimigo número 1. E Jacques-Louis David, o homem que criou a imagem, deveria ter morrido com ela. Ele foi preso no Palácio de Luxemburgo. Ele esperou a morte. Da sua cela, ele podia ouvir as carroças levando seus amigos para a lâmina. Mas Davi tinha um superpoder, a flexibilidade moral absoluta. No tribunal, ele renegou Robespierre. Ele disse a famosa frase covarde: "Eles me enganaram, eu fui ingênuo." Ele usou sua arte para negociar sua vida. Ele pintou autorretratos na prisão, pintou
matou a família dos carcereiros. Ele sobreviveu e, anos depois, quando Napoleão Bonaparte tomou o poder, quem estava lá para pintar o imperador cruzando os Alpes num cavalo branco? Outra mentira, pois ele cruzou numa mula. Jacques Louis David, o pintor oficial do terror, tornou-se o pintor oficial do Império. Ele provou que a propaganda não tem ideologia, ela é uma ferramenta mercenária à venda para quem tem o poder. A pintura A Morte de Marat foi devolvida a David em 1795. Ninguém a queria, era perigosa demais. Exibi-la era crime de sedição. David levou a obra para o exílio em Bruxelas quando a monarquia foi restaurada em 1815. Durante décadas, essa obra-prima ficou enrolada, escondida num canto escuro, coberta de poeira. O rosto sereno de Marat ficou olhando para a escuridão por quase 50 anos. A pintura só foi reabilitada em meados do século XIX. O poeta Charles Baudelaire a viu em 1846 e escreveu um ensaio que mudou tudo. Baudelaire ignorou a política e focou na estética. Ele chamou a obra de O Drama da Terra, cruel como a natureza, com todo o perfume do ideal. Baudelaire ensinou o mundo a olhar para a obra sem julgar o crime. Foi nesse momento que A Morte de Marat deixou de ser evidência criminal e tornou-se arte, com A maiúsculo. Nós esquecemos o assassino e nos apaixonamos pela técnica. E isso é perigoso. Por que estamos dissecando isso em 2024? Porque Jacques Louis David inventou o Photoshop em 1793. Ele inventou a deepfake. Vivemos na era da pós-verdade, onde a narrativa importa mais que o fato. Quando você vê uma foto no Instagram de um influenciador perfeito ou uma imagem gerada por IA de um político fazendo algo que nunca fez, você está vendo os netos de A Morte de Marat. David nos ensinou que, se você controlar a iluminação, limpar o sangue e ajustar o ângulo, você pode transformar um carniceiro em um mártir. Essa pintura é um aviso. Ela grita para nós através dos séculos. Não confie nos seus olhos. A imagem é uma construção. A beleza estética é o lubrificante que faz a mentira política descer pela garganta da sociedade. Jean-Paul Marat morreu gritando e sangrando em água suja. Charlotte Corday foi guilhotinada vestindo a camisa vermelha dos parricidas. A pintura mentiu sobre a morte dele e apagou a vida dela. Mas a verdade forense, como a química dos pigmentos que racham com o tempo, sempre acaba aparecendo. Nós raspamos o verniz, nós vimos as feridas. Agora você sabe. Quando olhar para este quadro no museu ou na internet, não veja um herói dormindo. Veja o triunfo da mentira. A história da arte é cheia de cadáveres escondidos embaixo de tinta a óleo nobre. Se você quer continuar desenterrando a verdade suja por trás das imagens mais bonitas do mundo, sua hora chegou. Inscreva-se para a próxima investigação. A verdade é feia, mas é a única coisa que importa. Até a próxima!